Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com um vídeo acerca do mestre italiano Rafael. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos voltar a um dos temas mais famosos aqui do nosso canal, que é os pintores da história, os mais famosos pintores da história. Hoje vamos falar acerca do terceiro nome da Santa Trindade da Pintura. Santa Trindade da Pintura é um termo engraçado para definir três dos maiores pintores do Renascimento e três dos maiores pintores de sempre. São eles o Leonardo da Vinci, o Miguel Ângelo e aquele que vamos falar hoje, que é o Rafael. Vamos então falar acerca do jovem pintor Rafael. Rafael Sanzio nasceu a 6 de abril de 1483 numa pequena cidade chamada Urbino. Ele nasceu no seio de uma família que não era uma família rica nem poderosa, pelo contrário, no entanto, era uma família muito culta. O seu pai era uma pessoa muito importante. O pai do pintor Rafael era ele próprio um grande pintor. O seu nome é Giovanni Santi e era um dos pintores da corte do Frederico de Montefeltro. E ele, desde muito cedo, que leva o seu filho a gostar, a apreciar a arte, nomeadamente a pintura. Ora, quer seja por influência do seu pai ou não, a verdade é que o jovem Rafael era precoce. Ele era um gênio da pintura, um gênio de desenho, que desde muito, muito cedo se revelou muito bom. Então o seu pai, ainda urbino, decide levá-lo a aprender com apenas 6 anos de idade para a oficina de um grande mestre da pintura. Estou a falar de Pietro Perugino. Pietro Perugino era outro grande mestre italiano, muito conhecido na Itália, e ele aceita o jovem por o considerar inacreditavelmente talentoso com uma tão tenra idade. E é nesta oficina que o jovem Rafael aprende aquilo que vão ser as bases da sua pintura. Durante grande parte da sua vida e a maior parte da sua obra, ele é muito, muito inspirado pelo mestre Perugino. E é aqui que ele aprende o quê? A perspectiva. Portanto, no início, ele era muito colado ao mestre e usava um tipo de pintura com muita perspectiva, muitas linhas de guias, muita tensão. Portanto, isto tudo foi aprendido aqui neste ateliê do famoso Pietro Perugino. Aprendeu também a pintar fresco, que era a técnica preferida do Rafael, e foi com ela que ele ficou muito famoso, mas aprendeu também as técnicas de pintura, aprendeu a anatomia humana, vegetal, animal, aprendeu o uso da cor, enfim, foi o mestre Pietro que lhe ensinou quase tudo. E ele foi para lá com apenas 6 anos, ok? Ora, uma das primeiras obras do Rafael foi produzida aqui nesta oficina e foi logo uma das obras que o tornou muito famoso, porque eu já vos disse que ele foi muito precoce. Foi precoce também na fama. Ele, desde cedo, desde a sua primeira obra, foi logo aclamado. Estou a falar desta obra. Chama-se O Casamento da Virgem. É de 1504. Portanto, quando o Rafael pintou O Casamento da Virgem, tinha apenas 16 anos. E aconteceram duas coisas importantíssimas nesta altura da sua vida. Primeiro, o seu pai faleceu. O pai dele, o Sr. Giovanni Santi, foi aquele que mais o apoiou para ser artista, que mais lhe deu força para seguir o seu sonho. Com a morte do seu pai, ele foi entregue aos cuidados de um tio, que era padre, que era o padre Bartolomeu. E, nesta altura, entra na vida do jovem uma realidade muito mais espiritual. Portanto, que o seu pai era mais voltado para as artes, o seu tio era um homem muito espiritual, era padre e ensinou ao jovem Rafael esta espiritualidade. E isto vai definir a carreira dele para sempre. Outra coisa que aconteceu com apenas 16 anos de idade foi que ele foi aclamado mestre. E o que é isto de ser aclamado mestre? Mestre é o título mais importante na vida de um pintor. Só para vocês terem uma noção, o Giotto já estava no final da sua vida a trabalhar lá na Torre Giotto, na Duomo de Florença, quando lhe foi atribuído o título de mestre. Era muito difícil chegar a mestre. Só aqueles artistas com grande talento é que chegavam ao mestre. E este jovem, o Rafael, conseguiu ser mestre com apenas 16 anos. O que significa que as pessoas, depois de verem o Casamento da Virgem, acharam que o Rafael estava ao nível do Miguel Ângelo, estava ao nível do Leonardo da Vinci. Portanto, estão a ver, ele era realmente muito precoce e muito bom. Nesta altura, ele decide abandonar a oficina de Perugino e mudar-se para Florença. Em Florença é que estavam as grandes encomendas, é que estava o dinheiro e também em Florença é que estavam os grandes artistas da época. Florença era a capital do Renascimento.
era e é a capital do Renascimento. Não se pode falar em Renascimento sem começar por Florença. Depois passamos para Veneza, passamos para o Renascimento Flamengo, mas enfim, o início, o mais importante foi Florença. E é para lá que ele vai. Portanto, o jovem chega a Florença em 1504 e aqui tem um contacto muito mais inspirado com os grandes pintores da altura. Conta a lenda que ele ficou completamente rendido às pinturas de Leonardo da Vinci. Aqui o jovem Rafael muda a sua técnica, muda a sua inspiração, muda tudo. Portanto, eu disse-vos que ele no início, especialmente nas suas primeiras obras, ele era um pintor muito cerebral. Ele usava muita perspectiva, a geometria, as linhas guia, portanto, era tudo muito estudado, quase matemático. Mas quando ele dá de caras, não é? Com as obras do Leonardo da Vinci, qualquer coisa muda dentro dele. Ele sofre uma inspiração e começa a pintar de outra maneira, começa a pintar de uma forma muito mais livre. Ele é conhecido, o Rafael, por ser o pintor mais delicado do Renascimento. E a maior parte das suas obras são Madonas. Era uma temática que ele gostava muito ao longo de toda a sua vida e nós podemos ver a evolução do Rafael enquanto artista através das obras da Madonna. As Madonas do Rafael são lindas, são sublimes, têm qualquer coisa de especial. Talvez esta delicadeza de traço, esta delicadeza do uso da cor, esta perfeição é surreal. Portanto, é uma coisa completamente na estratosfera, não é verdade? Noutro plano. Ele é muito influenciado por Leonardo da Vinci e começa a pintar. Eu vou-vos até mostrar a obra em que é mais explícita esta inspiração quase literal do Leonardo da Vinci. Estou a falar da Bela Jardineira. Portanto, nós olhamos para a Bela Jardineira a nível de composição, a nível de trabalho de cor, de trabalho de fundo, é muito, muito colada às obras do Leonardo da Vinci. Ele também tem contacto com a escultura do Miguel Ângelo e com a pintura do Miguel Ângelo e também fica arrebatado. Então, também temos um período da vida do Rafael em que ele se inspira no Miguel Ângelo. Vamos ver um exemplo. Esta é a Madonna de Baldaquino e é realmente a nível da forma, a nível do trabalho de traço, do volume. Isto é muito importante para a carreira dele, do volume. Ele trabalha as obras como o Miguel Ângelo as trabalhava. Portanto, são grandes pintores a influenciarem outros grandes pintores, não é verdade? Eu já vos contei que o Leonardo da Vinci inspirou-se muito no Miguel Ângelo. O Miguel Ângelo inspirou-se muito no Leonardo da Vinci e eles tinham ciúmes uns dos outros, andavam em guerra aberta, não é? Vocês podem ver os vídeos aqui no canal Criarte acerca da vida e obra de Leonardo da Vinci e acerca da vida e obra do Miguel Ângelo. Vão lá, vão espreitar, vão gostar. O Rafael também se inspirou nos mestres da sua altura. Ora, então, ele em Florença é muito conhecido, começa a dar nas vistas, o seu nome começa a soar, e então vem de lá um Papa, como sempre, são sempre os Papas, um Papa de Romano, um Papa que adorava o Miguel Ângelo, que adorava a Pietà, que mandou decorar a Capela Sistina. Ele vê as Madonas do Rafael e pensa, bom, eu preciso que ele trabalhe para mim. E o Rafael vai para Roma. Vai trabalhar para o Papa Júlio II em 1508. Ora, quando o Rafael chega a Roma, o Papa encomenda-lhe um trabalho sublime. O jovem Rafael é convidado pelo Papa a pintar 4 salas do Vaticano. Nós agora sabemos que o Vaticano é um museu, mas na verdade o Vaticano é a casa onde vive o Papa. Então o Papa Júlio II era um homem que gostava das coisas mais bonitas da vida, adorava pintura, adorava artistas, convida então o jovem Rafael a pintar 4 salinhas que ele lá tinha. E ele pinta com a técnica do fresco, é inacreditável. Quando nós entramos numa destas salas que estão cobertas do teto ao chão com pinturas lindíssimas a fresco, do jovem Rafael. Ora, ele pinta 4 salas no Vaticano, 4 aposentos. Ele pinta a Stanza della Signatura, stanza é salinha, saleta, Stanza della Signatura. Ele pinta a Stanza de Eliodoro, ele pinta a Stanza dell'Incendio di Borgo e ele pinta a Stanza di Costantino. Eu adorava saber falar italiano, não sei, mas faço este sotaque, que é quase a mesma coisa. Ora, estes frescos são muito famosos e são realmente, levaram muito tempo, ocuparam grande parte da carreira do jovem Rafael. O jovem Rafael não viveu muito, ao contrário do Leonardo da Vinci e do Miguel Ângelo, ele morreu muito cedo, com 37 anos apenas. Portanto, este trabalho em Roma, ele passa 12 anos aqui a pintar, portanto é grande parte da sua carreira. E fazem parte destes frescos aquela que é a sua mais famosa obra de sempre.
Vamos ver. Esta é a Escola de Atenas. Ora, a Escola de Atenas, para além de ser inacreditável a nível de perspectiva, de profundidade, de volume, de toda aquela técnica que o jovem Rafael tinha, também é inacreditável noutro sentido, que é no sentido de ele retratar numa parede do Vaticano, não é? Os grandes pensadores de uma época pagã. Estamos a falar da Antiga Grécia. Ele retrata aqui então Aristóteles, Platão, Pitágoras, Ptolomeu, entre outros sábios gregos. Mas ele faz isto de uma forma engraçada, como ele não fazia ideia como é que eles eram, não é? Fisicamente, eles retrata-os, a estes sábios gregos, com as feições dos grandes homens da altura do Rafael. Portanto, quando nós olhamos, por exemplo, para o Sócrates, na verdade, a fisionomia é o Leonardo da Vinci. Portanto, ele pintou o Leonardo da Vinci, pintou o Miguel Ângelo, pintou muitas pessoas famosas da altura a representarem os papéis dos gregos famosos. É muito interessante, é aqui uma dualidade. Ora, eu já vos disse que ele passou 12 anos no Vaticano a pintar as salas e no final, quando o trabalho estava concluído, ele foi aclamado em Roma como o príncipe dos pintores. Ainda hoje ele é conhecido com este título. Se vocês procurarem príncipe dos pintores, aparece logo o Rafael. Portanto, isto quer dizer que ele foi aclamado. Para além de ele já ter sido reconhecido mestre com apenas 16 anos, ele agora era mais do que isso. Ele era famoso. Ele era uma celebridade. E as pessoas em Roma acharam que ele era o pintor da moda, então choviam-lhe encomendas. Ele nunca recusava, ele tinha muitos assistentes. Normalmente dizia-se que ele iniciava os trabalhos e não os terminava, quem terminava eram os assistentes, portanto ele recebia encomendas de tudo e mais alguma coisa. Ele também era arquiteto, portanto ele recebeu encomendas para desenhar enquanto arquiteto várias igrejas, mas outras coisas que não eram igrejas, perfeitamente pagãs. Ele pintou cenários, ele pintou quadros, ele também pintou frescos, e ele pintou cartões para tapeçaria. Isto é muito interessante. Existem algumas tapeçarias baseadas nestes cartões no Museu do Vaticano. São lindíssimas, são megalómanas, enormes, ocupam paredes inteiras no Vaticano. E os cartões que ele usou para fazer estes desenhos são muito famosos. São os famosos cartões do Rafael. Nesta altura ele criou uma grande amizade com um rico banqueiro de Siena, que é o Chigi, Agostino Chigi, que lhe encomendou este fresco, que vocês estão a ver, que é o fresco de Galateia, para a sua vila, e também lhe encomendou as Sibilas para a igreja de Santa Maria della Pace. E para a igreja de Santa Maria del Popolo, em 1513, ele encomendou-lhe uma capela, portanto, uma decoração da capela da família. Portanto, ele dava-se então com a sociedade, não é? Com as pessoas mais ricas e mais finas de Roma, e toda a gente lhe vinha encomendar pinturas porque ele era realmente o pintor da moda. Uma outra obra que o deixou muito famoso, para além da Escola de Atenas, foi esta que nós estamos a ver, chama-se A Disputa. A Disputa, ou Discussão do Santíssimo Sacramento, ficava na mesma sala que a Escola de Atenas, que era na sala della Signatura, que era onde o Papa Júlio II assinava os documentos. Portanto, é assim um título muito literal. Ele assinava os documentos e pronto. O Papa gostava muito do Rafael, mas ele faleceu depois do Papa Júlio II. Seguiu-se o Papa Leão X, que era filho do Lorenzo o Magnífico, Lorenzo de Médici, que continuou a pedir trabalhos ao jovem Rafael. Conta-se que este Papa gostava tanto do jovem Rafael que o quis nomear cardeal. Tal era a adoração que ele tinha pelo jovem Rafael. O jovem Rafael, no entanto, nunca não aceitou. Na verdade, ele tinha uma noiva, ele era noivo da sobrinha de um cardeal, que era uma rapariga bonita da altura, mas ele não casou com ela. Dizem as más línguas que não casou com ela porque estava apaixonado por uma outra jovem, que era padeira, que era de uma condição social muito mais baixa. No entanto, a padeira não quis nada com o jovem Rafael. E conta a lenda que o coitado morreu de amor. Teve umas febres, depois dela dizer que não, e morreu, muito jovem. Se é verdade ou não, não sei. Mas que ele era apaixonado por ela, isso é um facto. Portanto, talvez seja por isso que ele nunca tenha aceitado ser cardeal, apesar de ser uma pessoa extremamente espiritual. Aliás, como todos os pintores desta época, eram pessoas com uma vida interior, uma vida espiritual muito intensa. Nesta altura, como ele era muito famoso, aceitava muitos trabalhos de toda a gente, não é verdade?
O seu nome era cada vez mais conhecido, aconteceu algo em Roma, que foi a morte do Bramante. Bramante é um dos maiores arquitetos da história. Aliás, nós vamos fazer, para além destas pinturas, destes pintores da história, que nós temos estado a falar agora, lá mais para a frente no nosso canal, vamos fazer os escultores e os arquitetos da história. E o Bramante é fantástico. O Bramante morre, ele era o arquiteto do Vaticano e deixa a meio muitos projetos. Então, o Papa, mais uma vez, nomeia o Rafael o arquiteto do Vaticano. E ele, então, começa a trabalhar na arquitetura. Ele termina um projeto que foi iniciado pelo Miguel Ângelo, que era o projeto da Basílica de São Pedro, que o Miguel Ângelo nunca terminou. Lembra-se que uma das coisas que o Miguel Ângelo tinha exigido ao Papa para aceitar esta encomenda era que a planta tinha que ser uma cruz grega, que tem todas as partes iguais. Ora, o jovem Rafael mudou isso e transformou numa cruz latina para ter mais espaço na nave, para mais gente poder assistir à missa. Outro dos trabalhos que ele aceitou foi a decoração das galerias do Vaticano, que era um trabalho que tinha sido iniciado pelo Bramante, e o jovem aceitou e decorou. Vamos ver as imagens. As galerias são muito interessantes porque fazem uma oposição muito grande à força do trabalho da Capela Sistina do Miguel Ângelo. Portanto, há aqui realmente, vocês percebem a razão pela qual ele é considerado o pintor mais delicado do Renascimento. Ora, o jovem faleceu pouco depois de ter terminado este trabalho. Ele faleceu no dia em que faria 37 anos de febre. Ele tinha febres e depois houve muitas complicações e acabou por falecer. Isto em 1520. A sua última obra é esta que nós estamos a ver, chama-se Transfiguração e foi produzida em 1517. Ora, o Rafael ficou na história por várias razões. Ele ficou conhecido como o príncipe dos pintores, ficou conhecido como o pintor mais delicado do Renascimento, ficou conhecido como a terceira parte da Santíssima Trindade, que engloba o Leonardo da Vinci e o Miguel Ângelo, e também ficou conhecido como o pintor das Madonas, porque ele pintou as lindas Madonas durante toda a sua vida. A obra dele não é tão vasta quanto a do Miguel Ângelo, porque ele viveu pouco tempo, mas é tão famosa quanto a do Miguel Ângelo e quanto a do Leonardo da Vinci. E pronto, a nível de Rafael por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Não se esqueçam de fazer gosto neste vídeo e nos outros vídeos do canal. Não se esqueçam de subscrever. Se quiserem ter sempre uma anotação de quando entrar aqui um vídeo novo no canal, basta clicar no sino que está aí ao lado do botão de subscrever. Eu lembro que nós não temos atualizações só às segundas, volta e meia, como miminho para os nossos subscritores, sai um videozinho de notícias ou de outra coisa qualquer, sempre relacionado com a arte. Por hoje é tudo, nós voltamos na próxima semana. Até lá, fiquem bem. Tchau!